Graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesta tarde. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Já tem alguns anos que eu tive a oportunidade de estar com os irmãos numa ocasião de adoração. E de lá para cá nós temos enfrentado algumas lutas, né? Esses anos, assim, quem não conheceu provação ou luta nesses dias não viveu nessa realidade nossa. Eu costumo até dizer para algumas pessoas o seguinte: olha, quem não se sentiu um pouquinho fora do normal é porque já não era normal, né? Porque realmente a vida de todos nós foi consideravelmente afetada. Sabemos que Deus é soberano, tudo dirige, tudo governa, está conosco no meio de todas essas dificuldades, e essa é a bênção que enche o nosso coração de alegria e satisfação, saber que o Senhor Deus não nos desampara. De tal maneira que eu me coloco diante de Deus, estou aqui com os irmãos nesta tarde, já final de tarde, para adorarmos ao Senhor. Eu gostaria, irmãos, de, nesta ocasião, refletir junto com vocês uma reflexão bíblica a respeito da motivação missionária da igreja. Este tema das missões é um tema que tem estado em meu coração já há muito tempo. Tenho tido a oportunidade de envolver-me pessoalmente com isso, com a minha família. Nós estamos na iminência de um retorno também, no tempo de Deus, esperamos ainda neste primeiro semestre. Tivemos a oportunidade também de lecionar no seminário a esse respeito, né? Embora virtual, né? Foi, pelo menos nesses 2 últimos anos aí, e eu espero que você siga um pouco melhor aí, presencial agora. É muito mais motivador, né? Você vendo as pessoas, mas de fato é um assunto extremamente importante para a nossa vida cristã. Contudo, nós temos percebido que nós, como igreja brasileira como um todo, nós ainda carecemos de uma certa maturidade bíblica para pensar a causa missionária. Nós conseguimos perceber isso porque normalmente as ideias relacionadas ao envolvimento missionário da Igreja do Senhor estão ligadas muito mais a apelos estatísticos ou um discurso muito apelativo mesmo. Falta-nos muitas vezes aquela maturidade do entendimento bíblico a esse respeito, além do óbvio que está na Escritura, que nós devemos sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Os versículos conhecidos, né? Ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, nós sabemos disso. A Escritura Sagrada vai falar sobre esta obra, esse engajamento da expansão do reino de Deus, do envolvimento do povo de Deus com isso, muito mais do que nós estamos acostumados. Esta noite eu gostaria de lhe convidar a pensar um pouco sobre a motivação, o que leva a igreja a se envolver na tarefa missionária. De início, eu me lembro de uma vida, ou do momento da vida daquele que é conhecido como o maior teólogo, mas também missionário da igreja apostólica, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve a sua contribuição indubitável para o cristianismo, ao ponto de alguns estudiosos liberais dizerem que Paulo inventou o cristianismo, dada a contribuição da sua teologia cristã, a explicação de quem Cristo é, do que é a igreja cristã, do que é a salvação, vem da instrumentalidade de Paulo, obviamente, nas mãos do Espírito Santo, que inspirou os livros sagrados do Novo Testamento, para trazer uma compreensão teológica precisa, profunda, rica na vida da igreja. Temos 13 cartas de sua autoria. Mas este homem que tinha uma compreensão bíblica e teológica profunda foi também aquele de maior engajamento missionário na época apostólica. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que, embora Paulo entre um pouco depois na história deste livro, 1/4 do livro já tinha se passado, quando Paulo aparece como um agente do reino de Deus. Ele é convertido na sua viagem, indo a Damasco para perseguir a igreja, e Deus então o converte, e ele fica ainda um período meio quieto, porque a sua postura é extremamente atuante na pregação do Evangelho, já em Damasco, quando ele se converte, depois em Jerusalém, assustou um pouco a igreja, que estava começando a experimentar dificuldades, perseguições, e as pessoas disseram: Paulo, vai lá para Tarso, quando a gente precisar de você, a gente chama. Dizem os biógrafos de Paulo que esse período demorou cerca de 14 anos. Imagina ele durante esse tempo todo processando aquilo no coração, ficando lá na sua cidade, desenvolvendo as suas atividades profissionais, sabendo agora que ele tinha um chamado ministerial e com o sentimento de que agora eu sei o caminho da verdade. Se antes eu tinha dado tanta energia pela mentira, agora que eu quero me desgastar muito mais pela verdade, mas um tanto quanto cesseado.
Somente no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos é que ele entra em cena novamente, chamado por Barnabé. Ele vai até a igreja de Antioquia e eles cooperam com a edificação daquela igreja. Depois do tempo que aquela igreja está estruturada, bem desenvolvida, o Espírito Santo desperta a liderança da igreja para tirar do seu seio aqueles que foram os organizadores da igreja, os estruturadores da igreja, eclesiasticamente falando. É óbvio que é o Espírito Santo quem edifica a igreja, mas ele não opera no vácuo, né? Ele usa pessoas, e usou Paulo e Barnabé para estruturar a igreja de Antioquia. E o Espírito Santo diz: separai-me agora a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho designado. E aqueles que deram a estrutura da igreja na vida de Antioquia foram aqueles que Deus levantou e mandou para o campo missionário. E Paulo sai na sua primeira viagem missionária. Barnabé, que está indo com ele, leva o seu sobrinho, João Marcos, que era um jovem aspirante ao ministério, e que se espanta com as dificuldades iniciais, ao ponto de dizer: esse negócio missionário, eu pensei que era meio férias, assim, né? Conhecer outros povos, outras culturas, mas o negócio é um pouco mais complicado, né? E ele volta, ele nem conclui aquela primeira viagem missionária. Paulo então sai pelo mundo juntamente com Barnabé, prega o evangelho em regiões novas, novas igrejas surgem pelo mundo. Quando eles voltam, fazem uma avaliação e dizem: está na hora de a gente voltar visitando esses grupos. Aí Barnabé chega com João Marcos de novo. Ele diz: oi, esse não foi aquele que desistiu? Não, o ministério não é para ele modo não, deixa ele quieto aí, esse cara é frouxo, não dá conta não. Põe ele numa congregaçãozinha aí no canto, mas não dá para encarar esse tipo de dificuldade não. E tem uma desavença tal que Barnabé diz: não, eu vou ficar com ele, eu acredito no que Deus tem para a vida dele. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, que ninguém nasce pronto, né? Do mesmo jeito que você espantou um pouco, as pessoas se espantaram com você de início, mas eu trouxe você, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas eles não se entenderam. A verdade é que Paulo chama Silas, que era um outro que estava cooperando com ele, e vai numa direção, e Barnabé vai com João Marcos para outra. Nesse segundo momento, Paulo estende mais a atuação do seu ministério. E ele chega até a região da Macedônia, que hoje seria a Grécia. E ao chegar lá, ele enfrenta uma situação que é muito comum no ministério eclesiástico, que é quando você experimenta muitas bênçãos espirituais, conversão, interesse pela palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas, os anticorpos do inferno atuam. Existe retaliação, existe muita luta também. Não se espante, essas coisas acontecem assim, aparecem na Escritura desde o início. Quando a graça do Senhor começa a operar, redimir, resgatando, abençoando, você começa a experimentar lutas também. Você já teve essa sensação? E dizia: quando a coisa está boa durante muito tempo, vem pronto aí, já está muito tempo tudo bem tranquilo. Você começa a experimentar bênçãos, há reações. Assim foi na vida de Paulo também. Ele chega naquela região de Corinto, enfrenta dificuldades ao ponto dele abater e desanimar. Ele se abater. O Senhor Deus então lhe aparece e diz para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, em Corinto. E com essa palavra, Paulo se reanima a continuar no ministério. Queridos, é muito curioso nós percebermos isso, porque verdadeiramente, no reino de Deus, a realidade não é muito diferente disso daqui, não é? E a gente poderia ilustrar com inúmeras situações que me vêm à mente aqui, nessas jornadas, especialmente das trajetórias ligando ao campo missionário. A gente teve a oportunidade de experimentar capotamento do carro, né? Algum acidente, até raio em avião já levei, você acredita? Parece conversa de missionário, não é? E é conversa de missionário, só que é verdade. No contexto de pregar em uma conferência, estava voltando, quando ouço aquele barulho lá, um raio bateu o avião em cima. Aí o piloto disse: parar para averiguar. Eu mandei um recado para a minha esposa e disse: fique em paz, eu estou bem. Tem que começar assim, né? Porque senão ela morre no coração, né? Depois você diz: ó, nós somos atingidos por um raio no meio da viagem, mas está tudo bem, né? O avião parou e tudo mais. Você tem essas lutas. O que é que pode e deve tranquilizar o nosso coração? Todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados. Não tem uma folhinha de árvore que caia se não for da vontade de Deus. O diabo pode rosnar como o leão que está ao redor, dizendo: vou tragar você, eu vou lhe azucrinar, vou acabar com a sua vida. Você ouve um ungido e diz: você tem que se ver com o leão de Judá, aquele que é o verdadeiro leão, que é muito maior, porque ele é quem controla a minha vida. É assim que a gente apacenta o coração. Pois bem, Deus falou isso para Paulo. Ele encontrou um ânimo e ele segue adiante. Prega a palavra, anuncia a palavra do Senhor Deus.
É muito curioso porque nesse desenvolvimento ministerial, ele chega a dizer, quando escreve aos Coríntios, o seguinte: olha, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu. Eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedi-me deles, parti para a Macedônia. É muito bom nós vermos isso por um lado, porque, veja, ao mesmo tempo que ele foi um instrumento tão importante nas mãos de Deus, era um ser humano real, com temores, com sentimento de aflição e muitas vezes de solidão, que é muito comum ocorrer na causa ministerial. E Paulo diz então: uma porta se me abriu, mas em meu espírito eu não tive tranquilidade de seguir nessa rota. Do jeito que estava, não estava bom. Bem, por que eu estou falando isso? No reino de Deus, na igreja do Senhor, na causa missionária especificamente, as decisões elas têm impactos muito profundos. E é muitas vezes difícil discernir e avaliar qual é a rota, a direção e o tempo preciso e apropriado para nós seguirmos adiante. Nós devemos então considerar o seguinte: o que me motiva a ir nesta direção? Qual é a causa verdadeira que faz com que eu, como cristão, eu insista no testemunho cristão, em falar na palavra de Deus para estas pessoas? Qual é a causa que nos mobiliza como igreja a não ficarmos acomodados pensando apenas na nossa própria realidade local, mas investirmos e acreditarmos na importância de abrir um ponto de pregação, de estender a pregação do Evangelho para outras pessoas que ainda não conhecem? O que me leva a fazer isso? É esse tipo de reflexão que eu gostaria de fazer com você. Mas não vamos fazer a partir do exemplo de Paulo. Eu gostaria que nós voltássemos lá no início da Bíblia. Abra seu Bíblia no livro de Êxodo. Vamos ver como esta questão da motivação ministerial e missionária, ela esteve presente no maior profeta de Israel, que foi Moisés. Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. O profeta Moisés, aquele que havia fugido do Egito para Midian, depois daquele incidente que ele acabou por matar um oficial egípcio, ficou com medo, né, da sua própria vida, de que viesse uma retaliação da parte do faraó, e foge. E agora, como ele seguiria motivado a enfrentar os obstáculos que se mostraram muito maiores para a causa? O livro de Atos nos explica depois que Moisés tinha consciência, acreditava que Deus usaria ele mesmo para libertar o povo de Israel. Mas ele não sabia exatamente como isso ocorreu. E é possível que ele tivesse acreditado nas suas competências naturais e por isso tomado com o sentimento de ir até partiu para cima daquele soldado. Quando ele viu que a coisa não deu certo, ele foge e vai para Midian. Lá ele casa, constitui família, e ele pode ter passado, possivelmente passou por uma crise muito profunda, mas eu achava que o Senhor ia me usar, deu tudo errado, não dá certo, voltei, recuei, estou aqui com família. Sabe uma coisa? O negócio é isso mesmo. O negócio é cuidar dos filhos, pagar as contas, né? Ver o menino crescer, sabe, aqueles sonhos, aspirações que você pode até desistir porque acha que não tem mais nada a ver, e você fica ainda se debatendo, dizendo: mas Senhor, o que será que tem? E Deus um dia aparece para Moisés e diz: olha, você vai voltar lá e vai libertar o povo. Mas como eu fugi de lá, eu sozinho, agora libertar esse povo todo com o faraó? Eu só tenho um cajado aqui, é com esse cajado que você vai libertar o povo. Após essas palavras iniciais, Moisés se dirige ao Egito. Deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai caminhar pouco a pouco. Estou apenas contextualizando aqui. E ao falar ao povo de Israel de que Deus o estava mandando para libertar o povo, as primeiras reações foram contrárias. O povo não aderiu àquela palavra acreditando. Ele começa a enfrentar dificuldade dentro do próprio povo. As lutas começam a vir. Faraó começa a sufocar o povo. Então, esse povo está folgado. A gente tem que aumentar o trabalho. Vocês lembram que ele aumenta a carga de trabalho e diz: vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, só que agora vão ter que pegar a palha também, que era um método de confecção antigo de tijolos que chama adobe, que é barro com palha misturada. Não é o Adobe Acrobat que a gente lê arquivo, não. É casa de adobe que fala é barro com palha. E eles tiveram que produzir no meio de toda aquela dificuldade. O Senhor Deus reafirma a Moisés a sua determinação do próprio Deus
em cumprir a libertação dos hebreus através de um glorioso ato de êxodo redentor, libertador, que iria tirar o povo da escravidão, iria trazer para o seu povo a libertação e consumar aquele projeto que ele havia prometido de levar para constituir uma nação para a glória de Deus, habitando na terra que mana leite e mel, a terra prometida. E é com esta palavra, então, que Moisés se vê reanimado, orientado por Deus para seguir adiante. E é desta maneira que eu gostaria de ver com você quais foram as palavras motivadoras que Deus deu a Moisés, para que ele olhasse para um ministério que parecia ser impossível, para uma realização que era muito improvável, com lutas de ordem grandiosas, e dizer: eu vou em frente, eu vou encarar, é possível. O que Deus nos diz? O que nós precisamos saber para nos motivar como agentes da missão? Lembrando, nós não temos um Israel mais físico para libertar, não é uma opressão de uma escravidão no Egito, não é a conquista de uma terra física aqui, como foi Israel no passado, mas é uma mesma motivação para o cumprimento da missão do povo de Deus, que é trazer a realidade do reino de Deus para a vida das pessoas nesta outra conjuntura atual. Nesse sentido, é o mesmo projeto. Vejamos o que Deus diz para Moisés, que o capacitou. Há dois anúncios da parte de Deus para nós percebermos aqui. O primeiro deles é o anúncio que Deus dá da sua própria determinação de salvar o seu povo. Está descrito entre os versículos 2 e 13. Se não, acompanhe. Respondeu Faraó, Êxodo 6, comecei a ler no 5 aqui. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a palavra de Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe de sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como mais me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para o Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Agora vamos entender essa porção aqui, parte a parte. Em que consistiu esse anúncio divino de sua determinação de salvar o seu povo? Como é que a gente percebe como esse texto nos apresenta? Olha bem, entre os versículos 2 e 3, basicamente nós vemos que Deus está dizendo o seguinte: eu apareci lá no passado, séculos antes, aos patriarcas como o Deus poderoso, mas agora eu estou me manifestando a você na minha identidade pessoal e relacional, o meu nome próprio, que no Antigo Testamento Deus se apresentava como Yahvé, uma palavra como um nome próprio, que na sua raiz significa eu sou quem sou. É um nome identitário, como um nome privado, que Deus revela para aqueles com quem Ele estabelece uma aliança, aqueles para quem Ele chama para ter um relacionamento pessoal. Ele diz: o que eu estou fazendo com você é executando um plano de redenção, que eu já havia anunciado em meu poder ao passado dos patriarcas, mas é chegado o momento de eu agora resgatar na sua vida e vocês como um povo para caminhar comigo. Versículos 4 e 5, aí Deus diz: eu anunciei
Canaã aos hebreus, lá no passado, quando chamei Abraão, ele disse, olha, aquela terra de Canaã será dada aos hebreus. Eu estou atento para o que está ocorrendo. Eu tenho ouvido o gemido dos israelitas no Egito. Para quem está passando pelo sofrimento, pela dificuldade, parece que é interminável. Parece que Deus não nos ouve. Quantas vezes nós não temos sensações semelhantes à do salmista que diz, Senhor, até quando eu clamarei? E o Senhor não vai ouvir, não vai acontecer nada. Parece que eu oro, e o Senhor não ouve uma palha. E Deus está dizendo, eu estou ouvindo o gemido do meu povo, a aflição deles, dos israelitas. E eu me lembrei da minha aliança. Quando a Bíblia diz, me lembrei, usando para Deus, não é que Deus estava tão ocupado que não teve tempo para pensar no seu povo. Não é que ele sofra de algum processo de amnésia. A lógica que existe na língua hebraica e na cultura hebraica é, eu tenho esta recordação comigo e agora é chegado o tempo de, baseado no que eu sei, resgatar o cumprimento daquilo que vocês estão aguardando. É lembrar no sentido de dizer, eu estou com isso em mente, mas ainda não é chegada a hora. Agora chegou a hora. É isso que significa. É isso que ele está falando para Moisés. Nos versículos de 6 a 9, Deus então fala para Moisés o seguinte, diga aos filhos de Israel o seguinte, eu, Senhor, vou liberar vocês do Egito de forma poderosa. Fala essa palavra. Lembre, eles estavam há séculos já distante da terra de Canaã. E Deus está mandando Moisés dizer o seguinte, vocês vão sair de uma maneira extraordinária. Vou tirar vocês desta escravidão e opressão que vocês estão experimentando no Egito e vou levar a terra prometida na aliança patriarcal com Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo que lá no passado eu tinha anunciado. Mas qual foi a reação do povo? O texto bíblico diz que eles não creram. Pela ânsia e pela dureza da escravidão experimentada. Preste atenção aqui. Uma lição extremamente importante e prática para a vida de todos nós. Preste atenção. Todos nós, como cristãos, vivemos a seguinte tensão na vida cristã, que é a própria dinâmica da vida cristã. Ou nós damos crédito à fidelidade de Deus revelada na sua palavra, claramente descrita, ou nós damos crédito aos discursos que a vida nos dá, de ameaça, hostil e problemas. Nós estamos o tempo todo ouvindo discursos de desgraça, de condenação e de desesperança pelos promotores da nossa vida. Pode ser um médico, pode ser um amigo, pode ser um relacionamento, pode ser as expectativas que você tem. As pessoas dizem, não dá certo, não vai ser assim, não tem esperança, o diagnóstico foi... E veja, não significa necessariamente uma mudança sobrenatural no contexto. Mas o que Deus diz, está falando aqui é o seguinte, eu sei o que vocês estão passando e é real esse sofrimento. Ele não está negando. Mas o que ele está dizendo é, eu estou no controle de tudo e vou trazer nessa geração e neste momento a libertação para a execução do plano que eu já havia anunciado. É esta capacidade que nós precisamos desenvolver de saber ouvir qual é a voz que tem chegado ao nosso coração e dar o crédito àquela que é a voz de Deus falando conosco na sua palavra. Porque muitas vozes ouvimos ao longo da nossa vida. O povo de Israel estava com aquele grito da opressão tão alto no seu coração, que quando Moisés falou, ele falou, você já passou por um momento assim? Ou já conversou com alguém que parece que a dor se estendeu tanto, o sofrimento se estendeu tanto, que você, ou alguém conhecido a você, perdeu a esperança de que a coisa poderia mudar? Ele não é assim mesmo. O pessoal precisa aprender a conviver com isso. E Deus está dizendo para Moisés, eu vou libertar. O último pedaço, versos de 10 a 13, nós vemos que Deus então manda Moisés dar uma ordem de libertação aos israelitas. Quer dizer, Deus está ordenando que vocês obedeçam, e essa ordem seria dada ao próprio faraó. Não parece petulância? Um grupo de escravos se dirigir à maior liderança política do mundo e dizer, deixa esse povo ir, porque Deus está mandando. E é isso que Deus está dizendo. Vai lá e dá uma ordem a faraó. Liberte o meu povo.
Moisés teme, diz, mas eu sei das implicações disso. Quando eu fiz uma coisa bem menor antes, eu tive que correr, dei no pé, fugir aqui. Eu sei o peso ameaçador que esse império tem. Gente, a estratégia maligna não mudou até os dias de hoje. Você ousa questionar, você não sabe o peso da minha vingança, do mal que eu vou fazer contra você, diz o inferno, para aqueles que ousam ir contra ele. Foi o que Faraó fez. E Moisés ouviu, sabendo, consciente de que essa saída não seria tranquila, ele teme. Mas Deus reitera a sua ordem. Vá, diga e faça. Moisés apresenta desculpa, eu não sei falar direito. Ele diz, faça. Eu estou. Eu nunca disse que ia ser fácil. O que eu falei é que vai acontecer. E você vai testemunhar o meu poder executando isso. Preste atenção, isso é importante. Por que, gente? Quem não quer a vida fácil? Quem não quer as coisas mais tranquilas? Eu, que sou mais bom do que vocês, quero. Eu gostaria que fosse tudo tranquilo o tempo todo. Mas é irreal. Eu não prometo a vocês sucesso com tranquilidade depois de uma campanha de 7 dias de oração, não sei lá o que, trazendo oferta de não sei o que mais o que, porque não funciona desse jeito. Mas o que Deus diz é o seguinte, vai acontecer tudo o que eu falei que vai. Porque eu sou o Senhor, estou na sua vida e garanto isso. Vai ter luta, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, eu sei o que é o mundo com as suas lutas, mas eu vou estar com você. Você não vai enfrentar isso sozinho. E vai cumprir tudo o que eu tenho para a sua vida. Vamos pensar isso aqui agora em termos desse conceito missionário, ou missionário como nós estamos pensando. A tarefa missionária, desde o início da igreja cristã, é uma tarefa, humanamente falando, impossível. Como é que um grupo de 120 pessoas abraça um projeto de alcançar o mundo para Jesus? Porque eram 120 o número daqueles que estavam esperando em Jerusalém o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Mas por que isso é possível? Porque Deus se determinou a se fazer conhecido até os confins da terra e usar aqueles que já o conhecem nesse processo. O que não significa dizer que nós, quando abrimos a boca para falar de Cristo ou nos movemos em direção ao conhecimento de Cristo, vai ser tudo tranquilo e mil maravilhas. Deixa eu dizer, não vai. Vai ter luta, vai ter questionamento, vai ter gente dizendo, por que você está querendo falar de Jesus? Larga disso, fica tranquilo, eu sou teu amigo, eu quero tua amizade, para de tocar nesse assunto, você só está prejudicando sua própria vida, você é muito determinado, você é muito cabeça dura, mas o tempo todo. A época que a gente está presente, você é preconceituoso, homofóbico, patriarcal, opressor, insensível. A época presente. Mas a cada geração, quando o povo de Deus se levanta e fala as verdades de Deus, o império das trevas reage. Mas Deus está com a sua igreja dizendo, eu estou nesta causa, eu estou fazendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A motivação missionária da igreja deve se basear na determinação divina de salvar o seu povo. O que nos leva a querer voltar para o campo missionário? O que deve levar você a querer viver como testemunha de Cristo na sua vida? É a certeza de que, a despeito da maior oposição que nós enfrentamos, Deus está determinado em salvar o seu povo. Do mesmo jeito que ele falou para Paulo, Paulo, tome tenência, se aprume, se ânimo, você está tendo dificuldade? Mas eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Levanta, abra sua boca e fala. Foi isso que ele disse para Moisés, eu tenho esse povo todo para salvar, e vou salvar. Falou para Paulo e fala para nós também. Isso diz respeito a você também, na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Deus vai executar a sua obra salvadora. Confie nisso, creia nisso, persevere dando testemunho. Segundo aspecto que nós precisamos crer para nos motivarmos para ele. O primeiro é muito importante, né? Deus está determinado a fazer isso, então eu vou, porque para Deus não há impossíveis. Mas segundo, o anúncio divino que Deus faz da sua ação qualificadora dos agentes da missão.
Esse é um outro ponto que muitas vezes pega e diz, tá bom, eu sei que Deus salva, eu sei que Ele é aquele que opera, quem vai chamar o seu povo, me dá um pouco de medo, as dificuldades, Faraó fica fazendo ameaça, vai dizer que vai acabar, vai trucidar, vai consumir, vai cortar a cabeça, vai sangrar, eu sei, não, mas Deus está comigo, eu estou animado agora, pode vir porque eu estou fervendo, eu estou com o Senhor na minha vida. Mas eu olho assim, mas eu não me sinto tão capacitado assim. Se pelo menos eu tivesse feito um outro curso, se eu tivesse uma eloquência maior, eu olho para aquela pessoa, parece que ele prega tão bem, ele sabe falar tão facilmente, mas eu me vejo tão fraco. Você tem sentimentos semelhantes? Eu confesso que assim, pela arrogância que tem no meu coração, normalmente eu não me sinto muito desqualificado não, para alguns aspectos. Mas para outras coisas eu tenho plena certeza das minhas limitações. Tenho dito para pessoas que eu conheço, com quem tenho conversado como pastor, e aconselhado ovelhas minhas, dizendo, muitos de vocês, aparentemente, têm virtudes maiores do que eu tenho. O que me leva ao ministério não é achar que eu seja melhor, percebe? É a convicção de que Deus vai fazer a sua obra usando gente que foi resgatada pela sua graça. Não porque sejamos melhores. Olha como isso aparece aqui, do verso 14 até o verso 27. Versos 14 e 15, nós lemos o seguinte, Êxodo 6, versículos 14 e 15. São estes os chefes das famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, são estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os anos de sua vida, da vida de Coate, foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Buzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Isaac, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafru e Cipri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Síria, Elcana e Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas ordens. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Como assim, pastor? Eu só vi nome aqui. O que é que isso tem a ver com Deus qualificar os agentes da missão? Você só deu a lista de nomes. Agora, vamos investigar um pouco. Os versículos 14 e 15 nos mostra a relação dos chefes das famílias de Ruben e Simeão, os dois primeiros filhos de Jacó. Ruben cometeu um ato de concubinato com uma das concubinas, um incesto com uma das concubinas do seu pai. Por isso ele perde o direito de primogenitura. É essa a natureza moral desse homem aqui. Simeão se junta com Levi, que é o terceiro, e lidera uma chacina para vingar e lavar a honra de Diná, depois que Siquém a violenta na cidade, entre os siquemitas, né? Lá em Azor, em Siquém, propriamente dito. A Bíblia simplesmente está descrevendo o seguinte: esse povo está sendo liderado por outras pessoas cuja origem é essa. Versículos 16 a 20. Aqui nós vemos a relação da descendência levita, que é o terceiro, de onde vem Moisés e Arão. É a própria família de Moisés. Sabe o que é curioso? O próprio Moisés é usado por Deus para estabelecer a lei mosaica regulando as relações humanas, que vai proibir a relação que os pais deles tiveram. Há uma relação que a lei de Moisés depois proíbe como incesto. Ele é filho de um tipo de relação que depois vai ser condenada como moralmente não correta mais. Vocês já conseguem perceber alguma coisa aqui? O que o texto bíblico está dizendo, basicamente, é o seguinte: Deus não vai usar pessoas por elas serem maravilhosas.
exemplos ilibados na vida. Deus vai usar pessoas na missão que conheceram a graça do perdão, da purificação, e por isso tem um coração cheio de gratidão pela obra redentora de Deus. Muda, né? Porque a maneira normal da gente olhar é o seguinte: eu tenho crédito, eu tenho qualidade, olha o meu currículo religioso, meu currículo espiritual, meu currículo espiritual. E Deus está dizendo assim: o currículo que você precisa é o currículo do sangue de Jesus, limpando você de tudo. É o currículo da confiança do poder redentor de Deus, resgatador, restaurador, santificador. Porque senão nós ficamos presos pela consciência que nos acusa de pecados que o Espírito Santo já nos levou ao arrependimento, à confissão, já foram resolvidos por Cristo na cruz do Calvário. Os versículos de 21 a 27 nos apresentam uma relação complementar dos levitas, dando um destaque final a Moisés e Arão, os dois irmãos. Moisés havia cometido um assassinato. Arão depois vai liderar o povo na confecção de um ídolo. Veja, gente, com toda honestidade, você olha assim e diz: é gente que você gostaria de dizer, esses são a liderança da minha igreja? Não, né? Mas o que é que Deus está mostrando para nós? A qualificação para o meu reino é a qualificação da graça que eu dou, perdoando, purificando e usando quem experimentou isso. É essa qualificação que a igreja precisa. A ação qualificadora divina dos agentes da missão aparece aqui. Nessas três relações apresentadas, elas demonstram claramente que a qualificação dos agentes ministeriais não vem da moralidade exemplar deles, mas do soberano caráter redentor de Deus como o grande agente da missão. É Deus que faz a missão. E Ele vai usar quem Ele alcançou, perdoou e está refazendo. Não é a nossa qualidade, mas é a qualidade de Deus como grande agente missionário, de usar pecadores que Ele resgatou, que Ele chamou. Se como igreja, muitas vezes, nós nos vemos desqualificados, nós temos que nos lembrar que o qualificador é Ele. Ele é o perdoador, o purificador e o capacitador. E a especialidade dos agentes da missão está em ser usado pela graça de Deus para que experimentemos o serviço divino através da nossa vida. Qual é a mensagem desse texto aqui que nós vemos, desse capítulo? Qual é? A mensagem original, o que Deus estava dizendo através de Moisés lá naquela geração é o seguinte: o êxodo dos hebreus do Egito ocorreria em cumprimento de uma promessa pactual que Deus fez aos patriarcas de Israel, para no tempo oportuno levá-los à terra prometida. Deus executaria esta libertação do seu povo escolhido através de gente comum, que não era propriamente melhor do que os outros, mas que foram objetos do seu amor. Gente que igualmente foi afetada pelo pecado, conheceu a tristeza de erros em sua própria vida, mas que foram tornados líderes por Deus, preparados e capacitados ministerialmente pela graça do Senhor, de lhes dar uma nova instrumentalidade e de ser usados numa nova história, uma história bonita, como fruto da graça de Deus na sua vida. Assim é que aparecem os descendentes do iracundo Levi, Moisés e Arão, e a família de Arão como um todo, da própria relação incestuosa que deu origem a Moisés com Joquebede. A capacitação e a qualificação dos agentes da missão vem de Deus, a igreja operante, disposta em suas mãos. Esta é a mensagem original. O que Deus está dizendo para aquele povo: diz, vocês não são melhores do que os egípcios, nós somos pecadores também, mas Deus nos amou e Ele vai cumprir a obra de salvação na vida de pecadores como nós, usando outros que experimentaram essa graça. Qual é o recado para nós hoje em Cristo Jesus? Quando nós olhamos para um Moisés, preste atenção nisso aqui, inicialmente autoconfiante, que achava que era sua educação que ele teve, a melhor lá no Egito, sua capacidade que ia trazer libertação, nós vemos um homem fracassado, amedrontado e que foge para o deserto. Um líder inseguro. Agora, nós vemos uma realidade bem diferente. Alguém que está consciente de suas limitações, que está mais realista dos perigos que estão envolvidos, que sabe que não é tão qualificado assim para o que está fazendo, que tem receio e fica até tentando apresentar desculpas exatamente porque ele está mais consciente agora das suas inadequações. Preste atenção, curiosamente e paradoxalmente,
É isso que capacita o servo de Deus. É a humildade de reconhecer mais precisamente suas falhas e assim não desenvolver autoconfiança, mas dependência de Deus. Não foram os especialistas da missão que Deus usou, mas foram pessoas usadas pelo único especialista da missão, que é Deus, que tem seu claro propósito de redimir os seus eleitos. Em contraste com Moisés, está Cristo, aquele que foi o único que não teve mácula alguma, aquele que foi o único que não cometeu pecado nenhum, aquele que foi escarnecido, mas não revidou com escárnio, que recebeu ódio das pessoas, mas não respondeu com ódio, aquele que também conheceu a angústia, ao ponto de, na noite que foi traído, estar orando e dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, mas se colocou na dependência do Senhor. Aquele que, ao ser traído e abandonado por todos, ao invés de desistir da missão, como Moisés tinha desistido, diz: eu beberei esse cálice até o fim, e eu entregarei a minha vida. Ele sim é o líder perfeito, sem mácula, sem erro, e que nós devemos seguir, confiados no seu propósito de estabelecer a sua igreja, que nós somos agentes da missão. Eu posso vir a falhar, eu posso vir a duvidar, eu posso me ver incompetente, mas quem disse que sou eu o executor da missão? É o próprio Cristo, através de mim e em mim. Quando eu e você nos virmos desqualificados, desesperançados, temos que lembrar daquele que foi até a cruz para resgatar o seu povo. E lembrar que é Ele que estará conosco para fazer a sua obra. E a sua capacidade de arrebanhar os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, que vai usar a mim e a você nas nossas limitações. Ele é o único que não tem mancha nenhuma na sua biografia, diferente dos ministros humanos, que mesmo se mantendo fiéis e focados na missão salvadora, somos imperfeitos e afetados pelo pecado. O recado universal é o seguinte: Deus é o grande executor da obra da salvação de todo o seu povo. Não apenas na libertação lá do êxodo hebreu, escapando de uma opressão étnica, política, civil e social, mas baseado na obra de Cristo, pela operação do Espírito Santo. Deus vem executando a maior de todas as libertações, que é a libertação da escravidão do pecado, no mundo afora, usando aqueles que experimentaram esta libertação e esse perdão como instrumentos nas suas mãos, para que o reino de Deus se estabeleça e os perdidos sejam alcançados. Concluindo, queridos, a mensagem hoje. Diante das lutas que você enfrenta na vida, das resistências à obra de Deus, da incredulidade das pessoas, ou às vezes do seu próprio coração, de que Deus está presente, ouvindo as orações e fazendo a sua obra na sua vida, em nossa geração, nós devemos perseverar na comunicação da mensagem de libertação do Evangelho, reanimando o nosso próprio coração a sermos perseverantes nessa tarefa missionária, restaurando a nossa memória, o compromisso divino com a obra missionária. O Senhor está com o seu povo e diz: ide fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa presença garantidora de Deus, de que essa obra será executada, que deve nos mobilizar ali adiante, em busca da redenção do mundo. Eu salvo o meu povo, diz o Senhor, libertando da escravidão do pecado, no tempo oportuno por mim designado. Na ocasião apropriada, vou chamar o povo, através de mensageiros imperfeitos, porém qualificados pela graça, por intermédio da gloriosa mensagem da redenção, a mensagem que é recebida mediante a fé na obra do meu Filho Jesus Cristo, o Redentor da Igreja. Que Deus nos ajude a sermos agentes nas mãos do Senhor da obra de redenção que Ele está executando. Vamos orar ao Senhor, que vai a sua cabeça. Vamos orar com Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pela Tua palavra, pela obra de redenção que Tu estás executando hoje, na nossa vida como pecadores, que somos atraídos a Ti, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, atraídos numa obra que nos leva ao arrependimento, ao abandono de pecados, a lutar contra eles, pela obra que nos leva a abraçar pela fé a suficiência do Teu Filho Jesus, a qualificação do Teu Espírito e da Tua palavra,
o sangue do teu Filho que nos purifica de todo pecado, a suficiência da obra do teu Filho como o elemento capacitador para a missão que nós temos de sermos testemunhas tuas. Pedimos que tu nos ouça a oração nesta noite e que tu nos capacite a cada um de nós como cristãos, a igreja, aqui Jardim das Oliveiras, a sermos agentes do teu reino nesta geração presente, lutando contra a opressão que vivemos, na certeza de que tu és o protetor, o guardador da igreja e o libertador do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.